7. Skeletor. O Hampton Court Palace, em Londres, abriga uma aparição conhecida como Skeletor, uma figura sem gênero cuja identidade e intenções são um mistério. Em 2003, seguranças investigaram uma violação no sistema de incêndio perto do salão de exposições. Alguém havia escancarado as portas corta-fogo. Porém, ao chegarem lá, não encontraram ninguém. Ao revisar a gravação, viram as portas se abrindo sozinhas, revelando apenas escuridão. No dia seguinte, o alarme disparou novamente, no mesmo horário e local. Dessa vez, as portas estavam fechadas e nada parecia fora do comum. Mas, ao checarem as câmeras, ficaram perplexos. As portas se abriram abruptamente e uma figura pálida, vestindo trajes longos e antigos, apareceu. Ela observou o ambiente por um instante e depois fechou as portas, sumindo sem deixar rastros. O mais estranho: no mesmo dia, uma visitante relatou ter visto a figura e ficou tão assustada que registrou o ocorrido no livro de visitas do palácio. No terceiro dia, o alarme tocou uma última vez. A gravação mostrou as portas abrindo sozinhas, sem ninguém por perto. O Hampton Court Palace foi lar do rei Henrique VIII, conhecido por mandar executar esposas acusadas de traição e bruxaria. Seria esse espectro o espírito de uma delas? Ou talvez uma das milhares de almas que morreram sob o reinado do rei? Ninguém sabe ao certo, e Skeletor nunca mais foi visto. 6. Navio assombrado. O USS Hornet é um porta-aviões que esteve em serviço da Segunda Guerra Mundial até 1970. Hoje, ele funciona como um museu marítimo flutuante, mas seu passado sombrio ainda o assombra. Durante a guerra, o Hornet enfrentou combates intensos, sendo bombardeado sem piedade por aviões japoneses nas ilhas Midway. A situação era tão crítica que os tripulantes precisavam carregar munição escaldante com as próprias mãos para manter o ritmo frenético da batalha. Abaixo do convés, o navio funcionava a vapor, elevando a temperatura da sala de controle para mais de 50 graus. Muitos morreram de insolação ou queimaduras fatais quando tubulações de vapor se rompiam. O estresse era tão extremo que suicídios não eram incomuns. Ao todo, estima-se que 300 pessoas perderam a vida no Hornet, e ele se tornou lendariamente assombrado. Em 2009, uma equipe da guarda costeira estava repintando o interior do navio. Quando a tinta acabou, um dos trabalhadores saiu para buscar mais e viu outro guarda a cerca de 8 metros à frente. Ele o chamou, mas o homem ignorou e virou um corredor. Ao segui-lo, encontrou a entrada trancada com correntes e o local completamente vazio. Esse é um dos muitos relatos do chamado Fantasma do Uniforme Branco, um marinheiro de olhar vazio que vaga pelo Hornet. Alguns dizem que era o capitão, mas sua verdadeira identidade permanece um mistério. Em outro dia, no mesmo horário da primeira aparição, 2 turistas entraram em uma área restrita. Enquanto exploravam os corredores abandonados, viram um oficial uniformizado se aproximando. Eles começaram a se desculpar por estarem ali, mas o homem simplesmente passou por eles sem dizer nada e entrou em outra sala. Quando o seguiram para pedir informações, a sala estava vazia. 5. Dono de um coração partido. Sonny Graham, um homem da Geórgia, precisava desesperadamente de um novo coração. Em 1995, ele finalmente recebeu um transplante. O doador era Terry Cottle, um homem de 33 anos que havia tirado a própria vida com um tiro. A cirurgia foi um sucesso, mas alguns dizem que Graham mudou de outras formas além da saúde. Pouco depois, ele sentiu uma necessidade incontrolável de conhecer Cheryl Cottle, viúva do homem que lhe deu o coração. Quando se encontraram, Cheryl percebeu algo estranhamente familiar em Graham. Ele até desenvolveu um gosto repentino por cachorro-quente e cerveja, justamente a combinação favorita de Terry.
Apesar da diferença de idade, eles pareciam se conhecer há anos. Em 2004, se casaram, mas naquele mesmo ano, o casamento desmoronou. Graham não lidou bem com a separação e, assim como Terry, tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Teria sido apenas uma coincidência? Ou o coração de Terry, incapaz de perder a mesma mulher 2 vezes, fez Graham apertar o gatilho? Quarta, a presença. Carissa Glenn, conhecida como Tish, tinha apenas 18 anos quando soube que uma mulher havia se enforcado no prédio para onde estava se mudando. Ainda assim, isso não a impediu de buscar independência. Ela sonhava em ser policial e já trabalhava como bartender no Reino Unido. Mas, ao se mudar, algo nela mudou. Antes alegre e cheia de vida, Tish começou a ligar para sua mãe falando sobre uma estranha presença no apartamento, especialmente à noite. Sonhos vívidos com a mulher que havia se suicidado a deixavam assustada e em pânico. Na última semana, ligou 3 vezes para dizer que sentia um medo inexplicável. Sua família implorou para que voltasse para casa, oferecendo pagar todas as despesas, mas Tish recusou. Então, certa noite, ela se levantou da cama, foi até o banheiro, amarrou um lenço rosa na barra do chuveiro e deu fim à própria vida. Terceira, confissão por possessão. A morte brutal de Teresita Baza abalou Chicago nos anos 70. A mulher de 47 anos foi encontrada nua em seu apartamento, amarrada ao colchão, com uma faca de cozinha cravada no peito. Seu assassino ainda incendiou o corpo antes de fugir. Sem inimigos ou suspeitos, a polícia não tinha pistas, exceto pelas joias roubadas. Entre seus amigos estava Remy Chua, colega de trabalho que, arrasada, disse ao espírito de Teresita que aceitaria uma visita para entender o que aconteceu. Pouco depois, Remy começou a ver o rosto de um homem em todos os lugares. Tinha certeza de que era o assassino. As visões se intensificaram até que ela alegou estar possuída pelo espírito da amiga. Seu marido, um médico, acreditou nela e a convenceu a ir à polícia. Lá, Remy revelou que Alan Showery havia matado Teresita após ir consertar sua TV. A polícia investigou e encontrou a esposa e a prima de Alan, usando as joias roubadas. Confrontado, ele confessou: se o mundo paranormal existe, Teresita finalmente encontrou descanso. 2. O diabo visita a Alemanha. Anneliese Michel foi uma jovem alemã que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Quando começou a evitar imagens de Jesus, enxergar rostos demoníacos e exalar um cheiro de morte, muitos acreditaram que estava possuída. Ela rasgava as próprias roupas, fazia centenas de agachamentos a velocidades sobre-humanas, comia carvão e aranhas, urinava no chão e lambia. Chegou a passar 2 dias rosnando sob uma mesa e, em outra ocasião, arrancou a cabeça de um pássaro morto com os dentes. Sua família recorreu a um exorcista, que realizou um antigo ritual romano 67 vezes, chegando a durar 4 horas por sessão. Durante os rituais, Anneliese dizia ser figuras como Caim, Nero, Hitler e até Lúcifer, que brigavam entre si através de sua voz. O exorcismo não teve sucesso. Em 1976, aos 23 anos, ela morreu pesando apenas 30 quilos. Seus pais alegaram que ela jejuou para expiar pecados, mas muitos acreditam que seu corpo simplesmente não resistiu. Os pais e o padre foram condenados por homicídio culposo e cumpriram 6 meses de prisão. Se esse caso for real, foi a primeira vez que a voz de Satanás foi registrada. Acompanhe a gravação real. Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Santa Maria.
Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien. Sie ist nicht. Nein. Sie Drecksau, sie verflucht. Das ist unnahbar und grausam ist. Grausam. Sie Drecksau, sie verflucht. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todessten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Morte no Cecil Hotel. Ninguém sabe o que passou pela mente de Elisa Lam em suas últimas horas, mas muitos tentam adivinhar. Durante sua estadia no Cecil Hotel, câmeras de segurança registraram uma das cenas mais perturbadoras já gravadas. No elevador, Elisa aperta vários botões, olha para o corredor como se estivesse sendo seguida e age de forma desorientada, falando com algo invisível. O elevador permanece com as portas abertas e só fecha quando ela vai embora. Pouco depois, Elisa foi encontrada morta dentro de um reservatório de água no telhado. O hotel afirma que não havia como ela ter chegado lá. A porta de acesso era trancada e protegida por alarme. Além disso, ela já havia sido transferida de quarto porque seus colegas notaram comportamentos estranhos e não se sentiam seguros perto dela. O que Elisa viu naquela noite? Obrigado por chegar até aqui. Boa noite.